TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos falar com o professor Gustavo Arozzi. Satisfação que lhe convido novamente ao nosso programa. E lhe convido para o seguinte, professor. Crise, operações Lava Jato, impeachment. Uma política totalmente diferente daquela que a gente via e hoje está vendo uma outra situação. A gente poderia falar horas sobre esse assunto, né? Corrupção, mas eu trouxe justamente o senhor por ser um professor de filosofia e eu considero como um profundo intelectual da nossa comunidade, que o senhor desse uma analisada do cenário, desde como começou nossa operação Lava Jato, desde a figura do combate à corrupção, desde a figura do próprio juiz que constitui isso, o impeachment, se é ou não é verdadeiro, e os anseios do povo, daqueles que querem que a Dilma fique e daqueles que realmente querem expurgá-la. Bem-vindo ao nosso programa, professor. Boa tarde, muito obrigado. Satisfação poder retornar ao teu programa, a TV Informativo. Uma satisfação especial a todos os que nos acompanham. Sempre uma satisfação poder, uma alegria poder, de forma muito modesta, tentar emitir alguma opinião em tempos extremamente conturbados, em tempos que se pode dizer sim, de uma crise. Aqui que eu falo antes, eu começando por crise, não no sentido dela econômica, não é nesse aspecto tão somente, mas uma crise que afeta todos os segmentos. E evidentemente que a política, ela está vivendo, a política brasileira, né? Vivendo esta crise que talvez, aqui a gente precisa fazer uma retrospectiva, Marco. 2013, né? 2013 foi um ano atípico para o Brasil, quando nós assistimos de uma hora para outra, eu vou concatenar meu raciocínio dessa forma, as grandes mobilizações sociais, as manifestações, acredito que todos se lembram, ok? Aquelas manifestações cujo tema principal era, aqui no Rio Grande do Sul, não são os 20 centavos, ou até não é pelos 20 centavos, né, numa corruptela do português, não é pelos 20 centavos apenas. Elas tiveram o seu ápice e, à época, o governo, que ainda hoje propôs, não só o governo, mas os políticos, o Congresso, enfim, propôs que faria uma discussão com a sociedade de problemas que a comunidade como um todo estava percebendo. Por razões que muitas vezes fogem ao nosso campo e à nossa própria capacidade analítica, interpretativa, coincidiu que logo após nós tivemos a visita do Papa Francisco, mexeu um pouco, e não estou dizendo que foi uma visita ruim para o Brasil, mas mexeu um pouco, inclusive era um temor, lembra, né? O Papa Francisco no Brasil, foi um mês antes, toda aquela situação das manifestações. Mas aí a coisa ela foi acalmando, ela foi recrudescendo. Ok. Passado isso, ou seja, só relembrando que nós tivemos esse período, então, das manifestações, de muitos jovens indo às ruas, jovens de todas as classes políticas, econômicas, sociais. E aí nós vamos para 2014, que foi um ano eleitoral. Foi uma disputa eleitoral acirradíssima, tá? Bastante dividida, polarizada, com eventos até trágicos. Acho que é preciso recuperar aqui que nós tínhamos, à época, a Dilma então buscando a reeleição, a candidata Marina Silva, que estava sendo a revelação. Sim. Aí nós tínhamos o candidato Eduardo Campos, que vem a falecer numa quarta-feira, num acidente aéreo. O Aécio Neves. Bom, com a saída, com a morte, enfim, a trágica morte de Eduardo Campos, aí nós ficamos com Marina, Aécio e Dilma. E num clima extremamente político, extremamente acirrado, esquentado.
Primeiro e segundo turno acirradíssimos, né? E aí eu já vejo, Marco e telespectadores, a gente já vinha percebendo que nunca antes nós assistíamos, e o que democraticamente é muito interessante até, esse empenho político, essa participação, mas aí nós começamos a perceber o que vem se agudizando, eu vou usar essa expressão, que é essa polarização. Tá? Se me permitires, e aí nós começamos, aí se começou, inclusive os conceitos que aqui eu precisaria trazer, não gosto muito dessa conceitualização entre os coxinhas e petralhas, né? E que ela se exacerbou, tá? E que ela passou a ser personalizada, um ataque pessoal, em hipótese, à sua pessoa, àquela pessoa. Esta adjetivação, coxinhas, petralhas, tá? Ela acabou com o espaço dialógico, o espaço político, democrático, citando o nosso, e nós falávamos anteriormente, Humberto Eco, não sou contra as redes sociais, elas democratizam o acesso ao conhecimento, mas hoje todo mundo é formador de opinião. Hoje, se tu lançares, e tem um aspecto positivo, mas também eu quero chamar a atenção para um aspecto negativo. Se eu lançar alguma opinião, seja em qualquer ferramenta social, e alguém for contra, tem todo o direito, já Voltaire dizia, você tem todo o direito de contestar a minha ideia e a sua ideia. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa polarização, esse maniqueísmo negativo que eu vou personalizar. Eu vou dizer, por exemplo, vocês são bandidos, ou essa postura tua é porque tu estás defendendo o bandido, porque tu está defendendo o corrupto. Eu estou aqui sendo parcimonioso com palavras, tá? Mas as palavras são de baixo calão. O que eu quero chamar a atenção para isso? Que nós, então, estamos nestes tempos líquidos em que o Zygmunt Bauman, ele acertou muito bem, o Zygmunt Bauman, né? Tudo é instantâneo, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, tá? A opinião sem responsabilidade que eu coloco muitas vezes numa rede social, tá? E que você vai escrever e que o outro vai reescrever e já vai te chamar de ladrão, de corrupto, de sem vergonha. Tá quase. Pois é. Esse limite entre a minha opinião e o respeito do Estado democrático de direito, do conceito da política enquanto uma ideia que emana do ser humano, essencialmente, aristotelicamente falando, na construção e, sobretudo, no respeito ao diferente, a alteridade, ela é arruinada, ela é apagada. E aí, eu não quero fazer aqui umas viagens metafísicas, e aí nós chegamos aonde chegamos. Ao ponto de que hoje é fácil, se o Marco, o que a gente acompanhou nos últimos dias? Se o Teori Zavascki, eu vou dar um nome, emitir um parecer pró Lula ou Dilma, uma parte o endeusavam, outra parte o demonizavam. E vice-versa. Quando o Gilmar Mendes, então, não é cancelou, mas enfim, ele invalidou via STF a nomeação do Lula, então novamente essa polarização negativa, personalizada, pessoalizada, que não estimulava o debate, não estimulava o respeito às opiniões divergentes. Hoje, Marco, me parece que todos dizem o que bem entendem, o que bem querem, e não pensam na possibilidade de que sempre a verdade, que é um tema também complexo, a verdade ela precisa ser observada. O que é a verdade? Qual é a verdade? Esta é uma breve análise, é uma tentativa de uma interpretação de como que nós poderíamos entender por que chegamos a esse ponto.
Para finalizar isso, eu pensei, eu acreditava que, bom, finalizou 2015, uma situação complexa, com um processo para o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Janeiro e fevereiro nós paramos e veio à tona novamente com uma força gigantesca, né, o pedido, então, de impeachment da presidente Dilma, o vazamento de algumas conversas telefônicas. Antes disso, a condução coercitiva do ex-presidente Lula. E aí a sociedade, o que acontece? Nós estamos nos apegando, e não é de hoje, a algumas figuras salvadoras da pátria. Gustavo Arossi não está aqui hoje com uma posição de partido A, B ou C, mas uma opinião filosófica, sociológica, antropológica. Mas nós já tivemos, por exemplo, e aí eu posso voltar na história, quando o Fora Collor, o Lindenberg Farias, que hoje é senador da República, era a grande figura da UNE, né? Da UNE, grande líder. Grande líder. Veio a ser político e, por incrível que pareça, colega de Senado do seu na época, algoz, aliás, o Collor, né, do seu algoz, Lindenberg Farias. Tá? Bom, aí nós vamos, eu quero falar da Ação Penal 470, tá? O mensalão. Quem foi a figura, quem foi o representante da sociedade que até quase era candidato a presidente da República, na opinião? O ministro Joaquim Barbosa. Era o nosso supremo, aqui eu não estou desdenhando, supremo defensor ou dos fracos e oprimidos. Eu vou. Bom, aí, passada a situação essa do mensalão, vencida a eleição Dilma por uma margem pequena, praticamente dá para se dizer que foi muito pequena, aí estoura praticamente um tempo depois a grande Operação Lava Jato, que é uma operação sem precedentes, e aí nós vamos ter uma outra figura. Vejam que eu estou citando rapidamente aqui alguns nomes de figuras que se tornam históricas momentaneamente, que é a figura do juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro hoje, repito, eu não estou em hipótese alguma desmerecendo, embora em algumas circunstâncias eu acredito, eu não tenho formação jurídica, que ele tenha cometido seus erros, a exemplo de ter divulgado e agora ter pedido desculpas públicas. Mas aí é na seara jurídica que eu tenho uma opinião, mas eu posso ser contestado. Mas ele tem encarnado a ideia de o salvador da pátria. A Lava Jato tem uma função importantíssima na sociedade brasileira, a Operação Lava Jato. A primeira função é que ela trouxe situações complexas da política, lamentavelmente, em que o poder econômico, os interesses econômicos, eles se sobressaem na esfera pública. E nós estamos dando nome aos bois. Ou seja, nós estamos vendo que nomes de políticos, empreiteiras, grandes empresários, e aqui eu quero chamar a atenção para a história recente do Brasil. E o senhor, como jurista, como advogado, o senhor vai poder também me contestar, o mesmo telespectador. A minha pergunta é essa: quando na história do Brasil nós tivemos grandes, mega empresários presos, encarcerados, e continuam, e sabidamente com bons advogados, com boas argumentações, mas com provas ou, enfim, com elementos suficientes para mantê-los presos. Não só empresários, podemos citar aqui, a imprensa fala todo dia, Marcelo Odebrecht, pessoal da OAS e outros tantos empreiteiros, marqueteiros, assim como políticos
assim como tesoureiros também foram presos, e aquelas famosas listas, né, que na última semana, acredito que foi quarta passada, né, que o Moro também divulgou uma lista e que, para nós gaúchos, apareceram o nome de vários políticos gaúchos, de toda a ordem, de todos os partidos, com apelidos, né, enfim, é uma lista. Esta lista, ela é grave? Sim, ela é grave. Eu contrastei uma ideia. Eu conheço alguns dos políticos cujo nome fazem parte da lista. A argumentação era a seguinte: não, mas esse recurso veio do meu partido, via ordem nacional. Bom, mas se eu sou candidato, eu quero saber se eu recebi 50 mil reais, esse dinheiro veio do partido, mas quem enviou? Claro. É o Odebrecht? É o AS? É pessoa física? É pessoa jurídica? Por que eu estou questionando isso? Estou questionando por uma questão muito simples. Porque é fácil agora, e aí novamente nós entramos nessas polarizações. Todos e muitos dos políticos estes citados, e talvez sem fundamentação jurídica, tá, eram os que eram chamados os arautos da ética. E tem um nome numa outra lista. E eu não consigo compreender, e eu conversei até com uma mediadora de uma rádio de abrangência estadual e colunista. Se o meu nome aparece numa lista de uma empresa, eu não tenho como dizer, posso estar errado, mas a minha análise é essa. Como é que eu vou dizer que eu não sabia que era de tal empresa? Tá? Então essa justificativa, o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso também está faltando para a nossa classe política assumir, sim, eu recebi. Eu vou aqui citar dois nomes. Nelson Marquesan Júnior, recebi dinheiro sim da Odebrecht, perdão. Adelicel, vereador agora de Porto Alegre, 2 partidos opostos, recebi dinheiro. Está listado na minha contabilidade eleitoral, mas eu recebi. Sim. Quer dizer, lidar com a verdade frente a frente, me parece que seria uma das grandes saídas para se superar esse acirramento. Coisa que a Dilma já poderia ter feito, não em relação, aqui quero deixar bem claro, ao recebimento, ela não está citada, coisa que o Lula, aqui eu vou dizer, Lula, FHC, Serra, Aécio, se alguém, Marco, se o senhor, se você, telespectador, é citado em algo, se eu for citado em algo, que eu recebi algum recurso, eu seria a primeira pessoa a querer colocar em panos brancos, ou seja, eu quero mostrar que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho provas de que o Lula seja proprietário do Triplex, proprietário do sítio Atibaia, de que aqui eu não quero ficar sempre tendencioso, de que o Aécio Neves tenha recebido em Furnas propina, que o próprio Michel Temer, mas essas coisas elas ficam sem uma explicação factível, sem uma contraposição. Eu faço uma pergunta para vocês, se o seu nome aparecesse em situações complexas, não seja só da ordem política, eu sou o primeiro a buscar meu direito, eu não quero que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo prático, eu sou professor. Em sala de aula, nos mais diversos níveis, eu vou sofrer algumas críticas, natural do processo, mas eu vou conversar. Como é que é isso? O que aconteceu? Não está no plano de ensino, não está exposto aqui? Tal dia não aconteceu isso? Essa clareza, essa transparência, ela tem de fazer parte. A população está cansada, tá, desse toma lá da cá, e aí de novo, aqui agora para a gente entender essa polarização, dessa grenalização. Porque tu és do Grêmio agora, eu não vou gostar de ti, e tu fizeste errado, e porque eu sou do Inter e vice-versa.
E aí nós perdemos todo o panorama, toda a possibilidade de compreensão. E de diálogo também. E de diálogo. Professor, o senhor sabe que essa polarização, que é muito do gaúcho, né? Nós somos muito polares, né? Ou tu é do Inter, ou tu é do Grêmio, ou tu gosta ou tu não gosta, né? Mas tem dentro dessa estrutura que tu comentaste, eu me fiz me lembrar muito naquela teoria do caos e me certifiquei muito daquela questão quando a gente pega um liquidificador e a gente bota os ingredientes e eles vão se liquidificando e por um lado um polo está aqui e subitamente aquele polo que está aqui vai para baixo e o outro vai para cima. Eu traço um exemplo, a Manuela Dávila, que na verdade para mim sempre foi uma jovem que eu tinha como um ídolo meu jovem, né? Porque de combate às grandes oligarquias e subitamente ela estava em cima vendo o fundo do abismo de alguém e daqui a pouco ela subverte e continua aquele que é acusador naquilo ali que daqui a pouco também vai. A eticidade dentro dessa teoria do caos que se torna lógica quando se dá esses paradigmas, ela é explicável, né? Ela é explicável. Porém, ela só se torna explicável quando tu está fora desse contexto. Sim, exato. Nós só conseguimos ir fora do contexto. Exato. E eu comecei a ver, e é a razão de te convidar a vir ao programa, que nós não temos mais órgãos contextualizadores de análise dessas coisas, porque a nossa mídia também está comprometida. Também. Então tendenciosa. A gente fica no jogo assim. Hoje não se pode falar mais no candidato que está aqui em cima, porque tudo está no liquidificador. Daqui a pouco o outro sobe e inverte. E aí eu faço uma pergunta, o senhor como filósofo. Como nós devemos olhar a partir dessa polarização, porque a gente não consegue mais discutir ou tu é contra a Dilma, ou tu é do PT ou não PT, como nós, e digo ao telespectador, ao jovem, a pessoa que quer conversar, deve se situar nisso. Como nós devemos se portar a isso, a esse problema? Eu sei que é difícil, mas... É complexo, mas temos saída. Não podemos também dizer... Sim, eu parto dessa premissa, terra arrasada. Ou seja, nós todos estamos nessa situação. Tá? É chato dizer isso. Primeiramente, a questão da informação. Muito cuidado, muita lucidez com o que vem. Aí eu vou pegar agora essa questão dos meios de informação. Não é porque alguém compartilhou algo no Facebook que aquilo é verdade. Não é porque alguém publicou algo no seu Twitter ou numa outra rede social que aquilo é verdade. Primeiramente, muito cuidado. Muito cuidado com a banalização da informação. Muito cuidado com a superficialização da informação. Como é que a gente faz isso? Não é utopia, não é algo distante da gente, mas eu quero aqui trazer pontualmente. É um texto do século XVIII. Entre no Dr. Google, coloquem lá o que é o esclarecimento. Do filósofo iluminista Immanuel Kant. O que é o esclarecimento? Ele vai começar a dizer algo muito simples. Primeiramente, superar este senso comum, ousar saber mais, olhar criticamente. Olhar criticamente não é fazer uma crítica infundada a A, B ou C. Preciso justificar a minha crítica. E é um convite, é o esclarecimento. O que é esclarecimento? Eu quero aqui hoje, e espero, não ser tendencioso de nenhuma parte. Nem hoje do PT, nem do PSDB, que são os principais rivais e os seus acessórios políticos. Mas para se fazer isso, é preciso um esforço muito grande, meu de compreensão, seu de compreensão. Eu hoje estou buscando informações, vou citar Correio Brasiliense, Estadão, Folha de São Paulo, e aí eu sigo no Twitter alguns formadores de opinião, eu vou para tal TV, eu vou para tal TV, para tentar encontrar e chegar a um denominador comum. Isso não é tarefa fácil. Por que não é tarefa fácil? Porque demanda tempo e demanda também certo esforço, uma exigência. Eu quero compreender o que está acontecendo.
E para compreender o que estamos vivendo, o que está acontecendo, superar as paixões. É muito importante eu ser do Inter, ser do Grêmio, ser do PT, ser do PCdoB, do PSDB, do PP, mas a gente não pode passionalizar. Vocês, eu não vou entrar nessa seara, crime passional, a gente sabe, e vocês entendem muito melhor do que eu, né? Mas o que é? Quando a gente torna algo muito passional, muito personalizado, eu tenho a impressão que obnubila, não nos deixa enxergar bem a realidade. Então, eu sugeriria, Marco, mas é um projeto de um professor sonhador de filosofia. Não, vamos ler Kant, é um texto, é um opúsculo, é uma pequena obra. O que eu vou fazer é uma metáfora, a alegoria da caverna de Platão. A velha e boa alegoria que eu sempre falo para os meus alunos. Se nós enxergarmos somente nesta perspectiva e não observarmos poliedricamente, a minha verdade é esta. Eu não quero que você acredite só naquilo que eu falo. Você pode acreditar naquilo que eu falo, contestar com bons argumentos e não na adjetivação, prejudicando, na adjetivação pejorativa e diminuindo a capacidade. A democracia, Marco, telespectador, não é algo fácil. Conviver com o diferente não é algo fácil. É muito difícil. Vamos levar essa ideia e cuidado com isso. No campo das relações pessoais, é fácil conviver com alguém diferente? Não é fácil. Mas nós precisamos fazer este esforço. E este esforço, ele está limitado, exaurido, e ele está acirrado na sociedade por, repito, pelas paixões à flor da pele. Tá? Ninguém. Eu vou citar aqui alguns nomes. Ricardo Giuliani defendia alguma tese, era taxado então ou de coxinha ou de petralha. Lênio Streck é a mesma coisa. Algum filósofo pensador também manifesta-se, não, porque tu defendes isso. Gente, são opiniões fundamentadas. Eu li na noite passada, esta noite, preparando-me, uma entrevista do ministro aposentado do STF, o Eros Grau, que ele fala, sim, o impeachment pode acontecer. Há elementos legais. Na quinta passada, eu ouvi uma entrevista do Dr. Lênio Streck e do Dr. Ibsen Pinheiro. Na minha opinião, dois grandes conhecedores. E a contar que o Ibsen viveu o processo na era Collor. Tá? Lênio Streck, defensor do direito, afirma que o vazamento da interceptação telefônica da presidente Dilma foi ilegal. Lênio Streck, Ibsen Pinheiro também. E ambos dizem que no momento, eu repito, Lênio Streck e Ibsen Pinheiro, que o processo de impeachment hoje, com o caso das pedaladas fiscais, ele é político. Bom, mas aí vai entrar novamente uma questão de hermenêutica de interpretação. Mas há como conferir, há como juridicamente atribuir um problema, um fato de que houve, de que existiu o que apareceu aí, o que teve a intencionalidade, o ânimo de fazer algo de errado. Eu cito a fala aqui do Ibsen Pinheiro. Ele comparou e foi perguntado, qual é a diferença do impeachment Collor e impeachment Dilma? Falta uma Fiat Elba para a presidente Dilma. É verdade, falta uma Fiat Elba. Fantástico isso aí. Parece irônico falar isso, parece, tá? E eu não estou aqui defendendo posições político-partidárias, mas é minha opinião. É minha opinião que se for somente pelas pedaladas fiscais, e aí nós vamos buscar desde a era Vargas o processo de manipulação dos dados contábeis ocorreram. Alguém vai dizer, mas então o professor agora é um petralha. Não sou petralha, também não sou coxinha. Eu só estou observando a luz
tentando à luz da razão, à luz da racionalidade. Mas eu quero deixar bem claro aqui, Marco e telespectador, o pedido de impeachment já da OAB, ele contém outras situações, mas o que está valendo, o que está na Câmara é o pedido das pedaladas fiscais. A gravação, a Dilma ligando para o Lula e dizendo assina se for necessário, se for preciso, ela não entrou nesse processo. Não foram nada republicanas aquelas gravações, aquelas frases, as falas, não são nada republicanas. Eu fiquei constrangido em ouvir aquilo. Mas nós temos que olhar racionalmente, fazer esse esforço crítico de interpretação, não cair no senso comum e não cair, passamos recentemente para quem é cristão como eu, facilmente em vamos atirar pedras em A, B ou C, tá? Vamos crucificar A, B ou C, vamos matar Cristo, tá? Vamos crucificar alguém neste momento sem fundamentação. Mas pelo bel prazer de algumas pessoas, pelo bel prazer e um sentimento que precisa ser reativado. É muito importante o nosso nacionalismo, é muito importante, eu quero que meu país, meu Brasil, ele funcione da maneira ética, correta, que nós tenhamos políticos decentes, mas a gente não pode, na minha modesta perspectiva, passionalizar demais. Em passionalizando, nós caímos nessa divisão. Se A defende essa ideia, é bom. Se B defende essa ideia, é bom. Então, matemos quem não concorda comigo. Nós estamos na banalidade, na iminência da banalidade do mal. E é por isso que nós temos, aqui eu preciso dizer, um Jair Bolsonaro ganhando hoje 8% de possível eleitorado. Nada contra Jair Bolsonaro, mas eu não posso concordar com tudo que ele fala. Claro, evidente. Assim como eu não posso concordar com tudo que Marco Feliciano, assim como eu não concordo com tudo que os deputados da bancada gaúcha falam. Mas eu não vou sair por aí pedindo agora a morte deles. Não vou fazer isso, em hipótese alguma. Professor, foi um prazer o senhor estar aqui com o nosso programa. Sabes que tu me deu grandes luzes, tá? Semana que vem vamos retornar novamente aqui no programa Fala Jurídica. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.